Hebreus, ele é de fato confrontador, ele é constrangedor sobre a nossa religiosidade, o quanto a gente conhece e sabe pouco a respeito do Evangelho. Então essa jornada já são 24 pregações, e todas elas têm pelo menos mexido comigo muito. Então quando alguém compartilha que de alguma forma a mensagem fez sentido para você, é porque fez sentido para mim antes, eu fui muito confrontado por ela. Então ao longo da semana eu vou sendo muito confrontado para de alguma forma a gente chegar aqui e compartilhar. Então, de verdade, só para dizer que toda glória ao Rei Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu creio que tudo que nós estamos compartilhando, que sempre compartilhamos, mas especialmente analisando em Hebreus, tudo que nós estamos compartilhando é o Evangelho. Existe um exercício nosso como liderança de deixar de lado o máximo possível da religiosidade e apresentar o Evangelho. É uma tentação fugir do Evangelho. Nós somos tentados constantemente a apresentar uma solução nossa para aquilo que Deus quer. Nós somos tentados a enxertar, a acrescentar alguma coisa, a tirar alguma coisa também. Mas sempre, se alguém fizer isso, vai estar saindo do Evangelho. E se está saindo do Evangelho, está deixando de pregar a palavra de Deus, está deixando de apresentar o conselho de Deus. E se isso acontecer, essa igreja não serve para nada, a não ser para fechar, se a gente parar de pregar o Evangelho. Diga misericórdia. Mas é o Evangelho. Então eu tenho certeza, eu creio realmente que o que nós estamos compartilhando, que eu estou compartilhando é o Evangelho. Segundo, é de fato o que eu tenho que compartilhar. Não existe outra coisa a ser compartilhada a não ser o Evangelho. As boas notícias de Deus para a gente. Evangelho é boa notícia, irmão. Então o Evangelho não é peso, não é carga. Evangelho é boa notícia. Essa semana eu estava pregando para uma irmã de uma seita. E aí depois que eu fiz a exposição rápida, ela falou: Lucas, isso aí não pode ser verdade. Isso aí é bom demais para ser verdade. E eu falei: pois é, irmã, está disponível para você. É só você se abandonar a sua tentativa de ser salvo e descansar naquilo que o Senhor Jesus já fez. Amém, irmãos? Que delícia isso. Aliás, eu creio que existem muitos desviados porque não pregaram essa mensagem. Quando ao invés de pregar a graça de Deus, o Evangelho de Deus, eu prego fardo, eu prego formatação moral, eu prego religião e não o Evangelho, as pessoas têm dificuldade de entender como é que o Evangelho se aplica a elas. Então muitos dos que se desviaram, que a gente chama de desviados, na verdade se desviaram de uma pregação moral, de uma pregação religiosa e não do Evangelho. Muitas pessoas assim não ouviram e não estão ouvindo o Evangelho. O Josué, nosso saxofonista da chácara, ele diz que algumas igrejas não fecham, não é porque não tem comida, é porque tem comida podre. E tendo comida podre, fica urubuzado tudo em cima. Essa relação de pregação equivocada e consumo dela é um erro dos dois. Não é um erro só do pastor que está errado de não pregar o Evangelho, mas também das pessoas que seguem esse ensino, porque a Bíblia fala que vocês erram quando vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, você não é inocente quando você não conhece a Bíblia. Aliás, eu creio também que existem muitos esquizofrênicos nas igrejas, porque não é pregado o Evangelho. Aquelas pessoas que vivem numa tensão e não sabem entender como é que é a vida prática e a vida com Jesus. Olham e acham que é uma coisa dicotomizada, é diferente. Uma coisa eu venho e ouço sobre Jesus e depois eu vou viver minha vida. E aí eu não consigo aplicar na minha vida o que eu ouço sobre Jesus. E aí eu fico numa tensão. Eu fico tentando viver dois mundos. Quando na verdade o Evangelho ele vem, o Evangelho todo, para o homem todo, a todos os homens.
O Evangelho, quando ele chega, ele muda toda a nossa compreensão sobre a vida. Diga amém. Casamento, trabalho, sinal vermelho, adultério, sonegação de imposto de renda. Tudo isso vai sendo transformado pelo poder do Evangelho, mas não por uma formatação exterior, pela mensagem que a gente ouve, crê, entra no nosso coração, a gente se arrepende do que a gente é, e nessa jornada a gente tem sido transformado. Amém, irmãos? Creio também que muitas igrejas estão cheios de mortos espirituais, porque o Evangelho não é pregado. A única coisa que transforma um lobo em ovelha é o Evangelho. Não existe nada além do Evangelho que possa transformar um ímpio num filho de Deus, um condenado em um salvo, um filho das trevas num filho da luz. Não existe nada além do Evangelho. Então, se existe uma coisa que nós temos que nos preocupar é com o Evangelho. Amém, irmãos? Romanos 1, acho que é 16, diz que eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus. E ele é o poder de Deus, ele diz que do começo ao fim é pelo Evangelho. Então a salvação é pela pregação do Evangelho, diga amém. E a santificação é pela pregação da lei. É pela pregação do Evangelho também. Não existe nenhum discurso bem ajustado e que fale de um padrão moral a ser alcançado que transforme as pessoas como só o Evangelho pode transformar. Eu realmente gostaria que essa pregação tivesse 3 horas. Quando comecei a construir, ficou um monte de coisa de fora. Eu vou tentar trazer semana que vem. Só que eu estava falando com meu pai, o problema é que a gente começa, André, e aí semana que vem eu vou ter que de novo voltar um pouco. Tem que ir voltar. Seria gostoso se fosse umas 3 horas. Pode ser até meia-noite hoje, irmãos? E sobre também os nossos traumas, os nossos medos a respeito do Evangelho. É muito legal a gente perceber. Fique em paz, que daqui a pouquinho das próximas pregações, as coisas vão ficar no lugar. Então, tudo isso dito, voltando à semana passada, reconstruindo e entrando no texto de hoje, se Deus der graça. Existem a sua Bíblia, a minha Bíblia, ela é dividida em duas grandes partes. Qual é? Velho Testamento e Novo Testamento. Se a gente quiser ir um pouco além, testamento significa aliança. Então a Bíblia está dividida em velha aliança e nova aliança. Mas não é tão preto no branco assim. Porque tem coisas que estão atrás, no Velho Testamento, que estão totalmente ligadas ao Novo Testamento, e tem coisas no Novo Testamento que tem totalmente ligado no Velho Testamento. Então a gente tem que entender que a discussão entre Novo e Velho Testamento é mais do que 4 páginas em branco da nossa Bíblia. Que os mais antigos aí tem 4 páginas em branco, as Bíblias mais antigas estão aí. 4 páginas em branco entre o Novo e o Velho Testamento, que seriam os 400 anos de silêncio. Se você não entendeu, não tem problema nenhum. Pergunte no seu RIP durante a semana. Aliás, quem está em RIP, diga amém. 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 Em nome de Jesus, até o final do ano está todo mundo em RIP, amém? Amém. Deixa eu ouvir um amém. Até o final do ano, a igreja inteira, 100% em RIP, diga amém. Então, se você não entendeu, pergunta lá. Muito legal. Então tem coisas, a gente tem que entender que a discussão entre Novo e Velho Testamento vai além da divisão bíblica, porque não é a divisão bíblica, é a divisão que a gente fez. Os nossos teólogos ao longo da história dividiram entre Novo e Velho Testamento para nos ajudar. Mas a Bíblia fala, a gente tem que entender aonde que começa o Novo, aonde começa o Velho, termina o Velho. Se é que o velho está em vigor ou não está, essas questões é uma das questões que a gente vai trazer hoje. Por quê? Porque quando a Bíblia fala de velha aliança, fala de Velho Testamento, ela está dizendo de uma coisa que eu preciso que você grave, que é esforço humano. Tudo na Bíblia
que traz o homem como centro, como chancelador, como a garantia do processo, tudo que traz o homem nesse processo, isso é a velha aliança. E tudo que coloca em Jesus, no Cristo, perfeito, santo, imaculado, tudo que coloca nele a nossa garantia é nova aliança. Claro ou confuso, irmãos? Claro, claro. Jeremias 32, ele traz um conceito interessante, 32:40, traz assim: farei com eles uma aliança permanente. É que ninguém abriu a Bíblia, porque eu não dei tempo para vocês abrir a Bíblia, mas algumas versões falam de uma aliança eterna. E isso faz mais sentido do que uma aliança que não termina. É uma aliança eterna. Deixa eu trazer um conceito diferente para você. Uma aliança eterna não é uma aliança que não tem fim. Uma aliança eterna é uma aliança que está desconectada do tempo. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Vocês já ouviram isso eu pregar aqui nessa jornada de Hebreus. Nunca a salvação foi pela lei, nunca foi por obras. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Quando alguém no Velho Testamento praticava o sacrifício, por exemplo, sem crer que aquele cordeiro recebia de fato o seu pecado, e aquele cordeiro inocente estava morrendo no lugar do cara que estava oferecendo o sacrifício, aquilo era religião e não eficaz. Ficou confuso? Velho Testamento, ou melhor, antes de Jesus, quando alguém ia lá e matava um animalzinho, você lembra dessa história? Eu pequei, pego um cordeiro e mato o cordeiro. Um cordeiro perfeitinho, que não fez nada. Quem fez fui eu. E quem está morrendo no meu lugar é o cordeiro. E isso estava apontando para o Cristo que viria, amém? Se eu matasse um cordeiro sem realmente crer nisso, que aquele bicho inocente estava morrendo no meu lugar, eu faria aquilo só por religiosidade e não por fé. E aquilo era inútil para a minha salvação. Mas se eu de fato cresce naquilo, de fato eu estava com os meus pecados perdoados, amém? Assim como hoje, você pode levantar a mão, você pode chorar, você pode o que mais? Pode um monte de coisa, e não ser uma expressão de fé mesmo. Você pode dizer que crê, mas não crê. Você pode ajudar os outros e não crer. Aqui diminuiu bastante o volume, viu, Renan? Aqui ficou pior. Então esse conceito de aliança eterna, eu estou dizendo para você que a aliança que a gente chama de nova aliança, ela sempre existiu. Ela sempre foi o fator de salvação de Adão até hoje. E ao longo dessa jornada, Deus se apresenta de algumas formas, de forma didática, como a gente já falou muitas vezes, para que o homem fosse entendendo quem Deus é, para que o homem fosse entendendo, para que quando Jesus chegasse, a gente tivesse a mesma reação que João Batista teve. Eis o Cordeiro de Deus, aí o Cordeiro de Deus. Eu reconheço que esse aí é a solução de Deus para a gente. Eu reconheço que a imensidão, a multidão das nossas liturgias, elas apontavam para esse cara aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Definitivamente tira o pecado do mundo. Então por que esse conceito de nova e velha aliança, se a nova aliança sempre existiu? Se a aliança eterna sempre existiu, por que velha e nova aliança? Pense sobre isso. O texto que a gente leu semana passada, de Hebreus 7, ele traz a ótica da experiência pessoal. Você, irmão, você está sob qual sacerdócio? Você está sob a lei ou sob a graça? É uma análise pessoal. Você está sob o sacerdócio de Arão ou sob o sacerdócio de Melquisedeque? Que é o que a gente tem falado ultimamente. Sabendo que todos nós nascemos debaixo da lei, quando a gente crê, a aliança eterna se faz nova para a gente.
E a lei se torna velha aliança. Confuso não? A aliança eterna sempre existiu. Nós não nascemos debaixo da aliança eterna, nós nascemos debaixo da lei. Quando a gente crê, a aliança, a lei se torna velha para a gente. Por quê? Porque eu estou conhecendo a nova agora. Essa é a nova aliança que eu entro depois, porque isso vai acontecer de forma gradativa para cada um de nós. Ela não é nova aliança para você se você não crê. Se você não crê em Jesus, você ainda está debaixo da velha aliança. Se você não crê em Jesus, você ainda está na maldição. Sobre você, Deus vai cobrar de você os seus pecados. Se você não está na graça, Deus vai cobrar de você os seus pecados. Mas quando você, pela fé, é tirado debaixo da lei, transportado para debaixo da graça, Deus já não te considera mais pecador, ainda que você peque. Isso é a graça de Deus. E quando isso acontece, você está na nova aliança. E aí você olha para trás e vê a lei e fala, essa aí é velha aliança. Isso aí já não faz sentido mais para mim. Isso aí está superado já. Mesmo quando eu falar assim, irmão, vamos conhecer comigo um restaurante que existe há 30 anos. Para você é novo, mas já existia. Amém? Então quando a Bíblia traz o conceito de nova aliança, é nova para quem crê. Ela sempre esteve disponível e ela se torna nova para quem crê e velha aquela que a gente vivia antes. Claro ou confuso, irmãos? Pronto. Agora, quando eu falo lei, que estamos debaixo da lei, o que vem na sua cabeça, irmão? Porque eu estava pensando essa semana o quanto isso pode ser plural. O quanto você pode pensar, fala assim, você está debaixo da lei. O cara pensa, Detran. Está debaixo da lei. Moisés. Está debaixo da lei. O que vem na sua cabeça? A gente tem que alinhar isso. O que a Bíblia fala dessa parada de lei? Tudo que eu estou falando agora, eu estou repetindo da semana passada e expandindo um pouco, ok? Então, vem comigo. Deixa eu falar só um negócio rapidinho. Se está difícil para você entender as coisas, você tem o meu WhatsApp. Você pode me procurar, mandar, eu posso te explicar sempre que você precisar, primeira coisa. Segunda coisa, vai ler, irmão. Você é um negligente. Eu conheço o irmão que está comigo em Hebreus, 24 semanas, que vai e volta em Hebreus, vai e volta em Hebreus, vai e volta em Hebreus, vai e volta em Hebreus. E isso tem sido, as coisas vão clareando. Então, quanto mais você quer conhecer a Bíblia, mais Deus vai se revelando, amém? Então, você é um pilantra, não lê, e vem aqui e fica confuso. Então, vamos junto. Eu quero que seja bom para você também, mas eu quero te estimular a conhecer mais da Bíblia. Então, lei é muito mais do que a lei mosaica, do que a lei de Moisés. Por quê? Porque a lei existia muito antes de Moisés. Antes de Deus dar quantos mandamentos para Moisés? Quem contou? Alguém contou? A gente tem o costume de lembrar, ou dúvida. Lei de Moisés, os 10 mandamentos. Não, irmão, muito mais do que isso. Lei de Moisés são 613 mandamentos. 613 mandamentos. Lei existia antes de Moisés. Então, quando a Bíblia fala de lei, em alguns momentos ela está falando da lei de Moisés, sim. Mas em muitos outros momentos, inclusive hoje, está falando de uma lei muito mais ampla do que a lei de Moisés. Existe uma lei que existia antes de Moisés, do qual aqueles que não creem continuam debaixo dessa lei. Gênesis 2,16, me parece que é a primeira vez que Deus dá uma lei, uma ordem. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Me parece que isso já é uma lei, talvez a primeira lei, muito antes de Moisés. Quem concorda, diga ok? Ok, simples assim. Ezequiel 18:20 é um texto conhecido. Ele fala, aquele que pecar, morrerá. A gente está falando de situações até muito antes de Moisés também. Depois de Moisés e antes de Moisés. Porque o que Deus está dizendo?
Se você ouve o que eu quero de você e desobedeço, se você ouve o que Deus quer de você e desobedece, se você está debaixo da lei, você tem condenação. Deixa eu repetir. Irmão, você acha que matar é errado? De forma mais simplista, é errado. Quer que eu troque de microfone? Dá para ir nesse aqui? Tá tudo bem o microfone? Tá dando para ir? Eles não gostaram do microfone aqui não. Mais alguém não gostou do microfone? Quer que eu tire? Hã? Não, mas não é. É esse... Eu coloco para frente aqui para ver se melhora. Não matarás. Alguém aqui, eu estou tentando digerir para ser mais simples para a gente. O que eu estou dizendo é que existem coisas que todo mundo sabe que é certo e todo mundo sabe que é errado. Eu nunca vi ninguém perguntar, Lucas, é certo ou errado eu dar uma cesta básica para minha vizinha que está precisando? Eu nunca vi ninguém perguntar isso. É algo que quase que a gente faz de forma, a gente sabe, a gente acha bonito, a gente acha generoso. Vocês entenderam? Porque está confuso, né? Vamos lá junto. Caim e Abel. Caim matar Abel. Deus tinha falado não matarás? Tinha falado? Não tinha. O que acontece quando Caim mata Abel? Caim tenta dar uma fugida, tenta desconversar com Deus. Por quê? Porque sabe que é errado. Sabe que é errado. A Bíblia fala que quando nos tempos de Noé, a iniquidade aumentou. E Deus foi lá e acabou com todo mundo, salvou só Noé. Que conceito é esse de iniquidade se não existia lei ainda de Moisés? Porque já existia uma lei muito maior do que isso. Babel. Deus falou mais claro, vai, se multiplica e enche a terra. E a galera, não, vamos ficar aqui, vamos fazer uma torre. Então o que eu estou dizendo é que lei e infração da lei é muito mais do que a lei de Moisés. É saber o que é certo e o que é errado e não fazer o certo e fazer o errado. Romanos 2,12 diz assim: todo aquele que pecar sem lei também perecerá. Dá um pause aí. Quem pecar sem conhecer a lei, sem lei também vai tomar na cabeça, não é isso que está aí? Ou quem... O texto está escrito assim: todo aquele que pecar sem lei será salvo. Irmão, pecou sem lei mesmo. Sem lei que lei? A lei de Moisés. O índio vai ser salvo? Pergunta de 90% dos hippies. Todo hippie pergunta. Se índio, esquimó, minha avó, sempre tem isso. Minha avó nunca fez mal para ninguém, só tricotava. Eu não estou dizendo como é que Deus vai tratar, eu estou dizendo que a Bíblia ensina que sem evangelho não tem salvação. Por quê? O texto está dizendo, mesmo sem nunca ter ouvido a lei, vai perecer sem lei mesmo. Ok? Então, de novo, todo aquele que pecar sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Mas se eu pequei sobre uma lei que está debaixo, sobre mim, então eu também estou ferrado. De um jeito ou de outro, eu estou ferrado. 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, presta atenção, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que a lei ordena, torna-se lei para si mesmos.
embora não possuam a lei, pois mostram um chip, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas nos seus corações. Irmão, sou eu que estou inventando esse versículo? Não, eu criei, antes de vir para cá eu escrevi um versículo para basear o que eu estou dizendo. O texto está dizendo que a lei está gravada no coração de todos, mesmo aqueles que nunca ouviram falar da Bíblia. Ou problema de consciência só quem nasceu na América do Sul, nas Américas tem. O esquimó não tem problema de consciência. Sim ou sim? Claro que tem, porque tem um chip no coração dele, que deixa claro para ele o que é certo e errado, a gente não precisa dizer. E aí o texto continua, disso dão testemunhos também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Se a consciência deles os acusa, significa que naquilo que eles consideravam certo, eles não cumprem. E a gente também. Eles sabem o que é certo, estabelecem regras para eles mesmos e não cumprem as regras que eles estabelecem para eles. A gente estabelece regra para a gente e não cumpre as regras que a gente estabelece para a gente. A gente fala que vai começar regime segunda-feira e terça-feira é o dia mundial da cachorrada. Estou errado, irmãos? Estabelece regra e não cumpre regra. Isso mostra que a gente é pecador. Existe então, irmãos, um chip no seu coração, no coração de todo mundo, que sabe o que é certo e errado, e mesmo sabendo o que é certo, não faz o que é certo. E é por isso que todos nós, somos condenáveis, somos dignos de condenação, porque a gente sabe o que é certo e mesmo assim faz o errado. Se não fosse Deus nos tirar do regime da lei e nos colocar na graça, nós justamente estaríamos fritos, estaríamos condenados, estaríamos na roça, como o Filipe fala. Mas quando Jesus nos tira desse império e nos traz para o reino do Filho do seu amor, então agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acalme seu coração, que daqui a pouco eu vou falar o resto. Mas agora curte isso, irmão. Agora é hora de curtir essa parte, de que se nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos de fato em paz. Diga amém. Romanos 5, 13 e 14 diz assim: pois antes de ser dada a lei, olha só, presta atenção, estou ensinando vocês, escola bíblica, irmão, presta atenção. Antes de ser dada a lei, Moisés, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. É por isso que a gente não está embaixo da lei, irmão, está debaixo da graça. Deixa eu explicar de novo para você. Quando eu não estou debaixo da lei, o pecado não é levado em conta. Isso é motivo para você ficar em pé e dançar uma Macarena, irmão. Esse é o motivo da nossa salvação. Não tem a ver com a nossa perfeição, tem a ver com a perfeição de Jesus. Ele olha para a gente e não vê a gente, vê Jesus. Eu sou salvo por quê? Porque ainda eu estou debaixo da lei, mas Deus não leva em conta o pecado mais. Desculpa, mas isso é o Evangelho. Desculpa se te ofende, mas é o Evangelho. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Quem deu a lei foi Moisés. Mas todo mundo morria de Adão até Moisés. E morte é consequência do quê? E pecado é o quê? Transgressão. Do quê? Da lei de Deus. Chip no coração que mostrava que as pessoas são condenáveis e por isso morriam fisicamente, porque estavam mortos espiritualmente. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante a Adão, e aí já é uma outra aplicação. Por isso que essa introdução que eu fiz, a consequência possível a ela, de tudo que eu estou dizendo aqui, a consequência que você deve me dizer é bom demais para ser verdade. Porque o Evangelho diz que eu sou muito pior do que eu achava que era, mas muito mais aceito e amado por Deus do que eu jamais sonhei que seria também. Isso. É por isso que quando você prega o Evangelho para alguém que sinceramente está buscando Deus nas religiões, quando você prega o Evangelho para alguém
que não encontrou Deus, mesmo sendo evangélico, porque o que ele ouve na igreja evangélica dele é tudo menos a graça de Deus. Quando você vem e apresenta o evangelho simples, puro, a resposta, cara, isso aí era tudo que eu queria. É disso aí que eu estou falando. É isso aí que me deixava desesperado a vida inteira. É isso aí que me deixou esquizofrênico por ouvir uma coisa e não conseguir praticar. É disso que eu estava falando. Eu ouvi isso de alguns irmãos, eu não vou falar o nome, mas, cara, isso é delicioso, ouvir da boca deles assim, cara, era isso que eu estava buscando e nunca ninguém tinha me falado. Esse é o evangelho. Essa é a boa notícia. É do Lucas? Não, é de Deus. Não pode ser boa notícia se é ruim. Se a notícia é ruim, não é evangelho. Para ser evangelho, para ser boa notícia, tem que ser notícia boa. Não pode ser notícia ruim. Amém, irmãos? Eu acho que a gente tem nessa jornada de entender o que é lei, que a lei é muito mais ampla do que Moisés. Tem um discurso de Paulo em Atos, que eu acho que pode nos ajudar a entender isso, que é Atos 17, 22. É o discurso de Paulo no Areópago, na Grécia, em Atenas. Quer dizer, não tem nada a ver com o judeu, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Só um parênteses, a gente tem essa tendência, pastor, a gente tem essa tendência. Transformar o cara num judeu antes de transformar um cara num crente. A gente pega um cara que não vale nada, e aí a gente quer formatar esse cara, e depois desse cara estar moralmente aceito na nossa comunidade, aí a gente prega a graça para ele. Irmão, é ou não é? Eu não vou perguntar porque... é isso que a gente faz. Ou que as igrejas têm... Se a gente não tomar cuidado, é isso que a gente faz. A gente quer que o cara seja mais parecido com a gente logo. Então a gente ensina pro cara como é que fala, como é que é... Não, te ensina tudo pro cara. Aí depois o cara tá formatadinho e fala assim, agora eu vou te apresentar o evangelho. Isso é uma idiotice, porque o cara não vale nada. Se eu apresento direto para ele o evangelho, a transformação que ele vai ter não vai ser na carne, vai ser pelo Espírito. E aí vai ser real, não vai ser formatação religiosa nossa, irmãos. Então fica no evangelho, pelo amor de Deus. Paulo em Atenas, 17, 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Então Paulo começa o discurso ganhando os caras. Ô velho, vocês são gente querida, hein? Ô, vocês são, tipo, sincerão, hein? Ó, gosto de vocês, hein? Legal, vocês são muito religiosos. 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o Deus que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é esse que eu anuncio para vocês. Os gregos, eles tinham muitos deuses. E eles tinham medo de ter esquecido de algum. E que quando aparecesse esse Deus, eles iam falar assim, pô, a gente não sabia que você existia. Então a gente fez aqui um altar ao Deus desconhecido. Então, por favor, não queima a gente não aqui, porque tinha aqui uma tentativa nossa aqui. Só um pause. Paulo usando a cultura deles para pregar o evangelho para eles. Ele vai pregar judaísmo? Não, ele vai pregar o evangelho. Abre a cabeça, irmão, entenda isso, pelo amor de Deus. Quando você for pregar, o que é pregar o evangelho? É convidar para vir na igreja? Você não entendeu nada. Ô irmão, eu tenho uma boa notícia para te dar. Cara, vai mudar a sua vida. Qual é? Vamos comigo na igreja. Isso é boa notícia, irmão? Isso é evangelho. Evangelho é lá, no elevador, lá atrás do balcão de atendimento da loja que você trabalha, ajoelhado com ele, você orando com ele, e falando assim, Senhor, transforma esse cara aqui. Faz o que eu não consigo fazer. Isso é evangelho. Entenda que a cruz foi para ele, foi por ele, foi no lugar dele. Isso é o evangelho. Que ele pode se relacionar com Deus de novo, porque Deus já pagou, já recebeu por ele a recompensa na cruz. Isso é o evangelho. Você é um pecador, você deve muito, mas Deus já pagou, então curte. Isso é o evangelho, irmãos. Aí você vai pregar o quê? Você está no segundo casamento.
Você começa por isso. Você vai pregar para um católico, você começa por Maria. Que sentido faz isso, irmãos? Que sentido faz isso? Eu começo pelo seu pecado. No hip gay, a única coisa que eu não falo é de gay. Até que eles perguntam, aí a gente conversa. Mas se eles não querem o assunto, esse não é o problema. Porque como a gente já falou aqui, ainda que ele deixar de ser gay, ele continua indo para o inferno se ele não crê, amém? Pode falar amém, irmão. Um cara que fuma, deixa de fumar, agora ele vai para o céu. Não, vai para o inferno sem cigarro. Não é isso? Aliás, se ele não crê, continua fumando, irmão. Não vou falar mais nada. 24. O Deus, e aí ele começa a pregação do Evangelho sem citar Moisés. É isso que eu estou levando você a pensar. A lei, que Deus nos livra da lei, não tem a ver com as 613 leis de Moisés. É mais do que isso. E a salvação também é ainda maior do que isso. O Deus, atenienses, ateus, politeístas, seja o nome que você quiser dar, escutem. Tem um cara que eu vou apresentar para vocês que vocês não conhecem. Sabe quem é? É o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. E Ele é Senhor, Ele governa do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Primeira coisa que Paulo vai dizer que é infração da lei dos atenienses é: vocês estão querendo colocar Deus numa caixa. Deus, a primeira lei que Paulo apresenta que eles estão infringindo é imaginar que Deus mora num lugar. Continuando. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Paulo continua, irmão, a lei que você está infringindo é que você acha que Deus precisa de você. Que se você não servir a Deus, para a prefeitura celestial. Se você não estiver lá trabalhando, lá tudo para. Se você não acordar de manhã, eu não sei como é que Deus faz com você sem você de manhã. É essa arrogância que Paulo está dizendo que é a lei que os atenienses estão quebrando. 26. De um só. De Adão, né? Ele nem cita Adão, mas ele está dizendo, de Adão, de um só. Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então, você tem uma pseudo-independência. Você é pecador porque você acha que você é independente, mas você é escravo. É Deus que determina a nossa habitação e não nós que determinamos a habitação de Deus. Então, tudo que Paulo, né? É do diabo. Tudo que Paulo está dizendo é que eles sim são devedores, sim são pecadores, sem citar um versículo da lei mosaica. Sem citar os 10 mandamentos, sem citar os 613 leis. Versículo 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Ou seja, vocês são insensíveis à revelação de Deus. Deus está aí para que vocês conheçam e vocês não querem. 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Olha que interessante, ele está citando Caetano Veloso. Não é isso, mas é tipo isso. Ele está citando um poeta de vocês. Uma vez eu toquei Paralamas do Sucesso aqui, a gente perdeu uma família. Mas Paulo fez isso aí, não perdeu ninguém. A gente está lendo Paulo até hoje. E ele falou, como um dos poetas de vocês disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Quer dizer, essa ideia de que Deus é o detentor da vida já existe. Os poetas de vocês já tinham entendido isso e vocês não entenderam isso ainda. 20, onde que eu estou? 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação
do homem, é idolatria, projetar em objetos e pessoas o que nós só encontraremos em Deus. E aí ele termina dizendo o quê? 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e ele deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Se arrependam então, parem de pecar, parem de macular quem Deus é, pare. É o discurso de Paulo sem citar Moisés. Estou só dizendo, tudo isso para dizer que existe uma lei muito maior do que a lei mosaica, que é nessa lei que todos nós nascemos sob ela, e porque nascemos sob ela, estamos suscetíveis a sermos condenados, porque nós sim somos pecadores, sim nós infringimos a lei constantemente, e Deus, se quiser nos condenar, Ele tem toda a liberdade para isso, porque nós somos dignos de condenação. Versículo 31, eu já li. Sem citar nenhuma palavra sobre a lei mosaica, algumas pessoas vão se perceber devedoras de Deus. Ao 32 e 33. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Por que eu estou dizendo isso? Porque daí você vai pregar o evangelho para um ateu sueco. Cara que não tem nenhuma referência a respeito da religião judaico-cristã. E aí você traz para a conversa um padrão moral de um povo no Oriente Médio de 3.500 anos atrás. Não faz sentido nenhum para ele. Isso não significa nada para as pessoas. Quando você fala sobre que a lei de Moisés é um padrão moral, não significa nada para as pessoas. Quando as pessoas leem em você que não pode usar tatuagem, porque isso é contra Deus, isso não significa nada para quem não teve uma experiência religiosa. Soa, na verdade, absolutamente incoerente, o que de fato é incoerente. Porque eu estou trazendo uma concepção legítima de um povo de 3.500 anos atrás, que foi a maneira como Deus se revelou para aquele povo, e dizendo que é o nosso jeito de viver. E aí, para dizer que homossexualidade é errada, eu vou para Levítico. Para dizer que dízimo é certo, eu vou para Malaquias. Tudo velha aliança. Tudo velha aliança. Eu não estou dizendo que você deve ser homossexual. Eu não estou dizendo que você não deve dar o dízimo. Eu estou dizendo que se você faz essas coisas baseado na velha aliança, no Velho Testamento, você não entendeu ainda. Você não entendeu o que é mudança de mente que o Evangelho traz. A lei de Moisés, ela foi uma manifestação mais clara sobre o que Deus espera de nós, mas dentro de uma cultura específica. Romanos 5:20 diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então, quando Deus, na história, resolve dar leis para Moisés, Ele está deixando um pouco mais claro as leis que todo mundo já está no coração de todo mundo. Mas eu vou deixar um pouco mais claro para essa galera, eu vou ressaltar. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde existia condenação, a graça veio e transformou a parada. Pronto. Então tá bom. É isso. Hebreus 7, 17 a 19 diz assim: pois sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus. Sobre Jesus é afirmado: tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, sacerdote para sempre. Me perdoe se está chegando hoje aqui, vale a pena entrar no site lá e ver todo o resto, mas vamos falar mais sobre isso. 18. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil. O que foi revogado, irmãos? A lei, a velha aliança. Só Moisés? Não. A lei. A lei que causava condenação, a lei que tinha punição quando a gente infringia a lei,
essa foi abrogada, foi revogada. Por quê? Porque era fraca e inútil. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Como é que eu me aproximo de Deus? Em cumprir regras? Não. Eu me aproximo de Deus por aquilo que Jesus fez. A nova aliança, então, é estar sob o sacerdócio de Melquisedeque. Estar sob uma... É que é difícil, vou ter que voltar tudo para explicar isso, mas... As leis que nós seguimos não são mais as leis mosaicas, mas agora é uma nova lei. Porque a nova lei que significa estar sob um novo sacerdócio, que é o de Melquisedeque. Difícil explicar isso, sem voltar tudo que a gente falou semana passada. Estou pensando só nos irmãos que nos visitam hoje. Me perdoe. Estar no mesmo tipo de relação com Deus que Abraão teve. Qual lei Abraão obedeceu, irmãos? Qual foi a lei que Abraão obedeceu? Foi a voz de Deus. Foi a ordem de Deus. Não foi a lei nenhuma, nem existia Moisés ainda. A obediência àquilo que Deus falou. A nova aliança, presta atenção, agora vamos engatar uma segunda aqui. A nova aliança é o Espírito em nós. Vamos junto que agora vai dar certo. A nova aliança não é exterior, é interior. A nova aliança não é regras externas, é transformação interna. A nova aliança é o Espírito em nós. O novo mandamento esse Espírito em nós nos dá ordens. Esse Espírito em nós tem uma voz que nos direciona o caminho a seguir. E quando você ouvir o Espírito Santo falando com você, você que crê, não endureça seu coração. Deixa eu repetir. Eu estou dizendo que a lei externa acabou. Mas quando você crê, Deus vem morar em você. E em morando em você, Ele vai te conduzindo a lugares que você jamais imaginou que estaria. E vai te dando diretrizes que você não tinha. Quando você ouvir a voz do Espírito, irmão, obedeça. Não endureça seu coração. Amém? Amém? Amém. Hebreus 7,12 diz isso. Que pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Se eu estava sob a lei antes, e agora eu mudei o sacerdote, e eu necessariamente tenho que mudar as leis que eu sigo. Não são mais as mesmas leis, são outras leis. Você que está na graça e quer seguir as leis do Velho Testamento, não faz sentido para você, porque o sacerdócio é outro. Se você está sob Arão, siga as leis do Velho Testamento. Mas se você está sobre Jesus, sobre o Melquisedeque, mais fácil sobre Jesus, você tem que mudar quais leis você segue. E quais leis que a gente tem que seguir agora? João 13,34. Um novo mandamento lhe dou: amem-se uns aos outros como eu amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Porque quem ama não trai, quem ama não rouba, amém, irmãos? É muito mais profundo do que uma regra externa. É uma mudança de mente, que me faz entender que a minha esposa, eu tenho que amar a minha esposa como a mim mesmo, e eu não quero trair ela, e também não quero trair o marido da outra mulher que eu vou adulterar, e também os meus filhos. É amor. Como o Valtinho adora dizer, ame e faça o que quiser. Ame de verdade com o amor de Jesus e faça o que quiser. Porque quem realmente ama o amor de Jesus não tem espaço para a gente viver uma vida dupla, uma vida de pecados. Um novo mandamento, assim como a nova aliança, não é uma novidade cronológica, mas é uma novidade sempre disponível. Jesus Cristo. Muito difícil, muito longo. Lucas 10, 25, ele fala isso. Ele fala que essa ideia de amar o próximo não é novo do ponto de vista cronológico. É novo para quem passa a fazer. Um novo mandamento que Jesus fala é: vocês que estão ouvindo, eu tenho um negócio novo. Vocês não amam,
tem um novo para você, amem. Porque tem um fariseu, muito antes da nova aliança, que ele concebeu isso, versículo 25, 10, 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. O que o mestre da lei respondeu? Lendo a lei, decodificando a lei, ele disse o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Sempre. O novo mandamento sempre foi isso. A lei de Moisés expressa um novo mandamento de amar. Agora, se nós... Irmão, presta atenção, me dá mais 10 minutos e termino. Se nós não estamos mais debaixo da lei, significa que a consequência da transgressão da lei não virá mais sobre nós, porque já veio na cruz sobre o nosso resgatador, o Cristo. Se essa lei ampla já não faz mais sentido para nós, muito menos sentido faz a lei de Moisés, e usar dela é ridículo. Usar a lei de Moisés para basear alguma atitude nossa é ridícula. Porque se nem a lei ampla tem mais valor sobre a gente, quanto mais a lei de Moisés. É palhaçada. É assim, brincadeira de criança. Agora, você é cristão? Diga amém. Cristão é um Cristo pequeno. Você é cristão? Você crê em Jesus? Diga amém. Se você é cristão, sendo cristão, viver na lei, você comete adultério para a lei. Deixa eu melhorar para você. Se você traz o jeito de pensar da lei numa relação com o Cristo real, relacionamento pessoal, se você faz isso, você está adulterando. Deixa eu melhorar isso. Você era casado com a lei. Você conheceu a graça. Para casar com a graça, você não pode, porque você é casado com a lei. Seria adultério. Alguém tem que morrer. A lei não morre. A lei está em vigor até hoje. Quem morre? Quem morre? Eu morro. Eu era casado com a lei. Insuportável, mulher chata, bigoduda, batia em mim. Só que a velha não morre. Enquanto ela não morre, eu não consigo casar com Jesus. Quem morre nessa história não é ela, eu sou eu. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Romanos 7 fala isso, olha só, 7:1. Meus irmãos, falo vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Só enquanto ele vive, só. Continue. Versículo 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ela estiver vivo. Ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Então, enquanto a gente está vivo, a gente está casado com a mulher bigoduda. Enquanto estiver vivo, a gente está casado com a lei. E é por isso que nós não podemos casar com a graça, porque seria adultério. Versículo 4. 3? 3 ou 4? 3 eu não li ainda? Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem ao outro, que é o próprio Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. A lei não morre, a lei está viva, quem morre somos nós. Versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei,
atuavam em nossos corpos de forma que dávamos frutos para a morte. Então a gente era casado com a lei, a gente tinha filhos com a lei. E que filhos eram esses? Quais eram os frutos disso? Morte, condenação. Jesus morto na cruz é resultado da maldição da lei. Porque quem era para estar morto na cruz era a gente. Porque o fruto de casar com a lei é ser condenado. Jesus na cruz, morto, machucado, sujo, aquilo é o resultado, aquele é o fruto, é o casamento com a lei, que ele recebeu a condenação no nosso lugar. Era a gente para estar com aquela coroa de espinho. Versículo 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. Lero, lero, você não me pega mais. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme um novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Agora, casados com a graça, nós temos filhos, frutos, que é vida, que não é mais morte, agora é vida, que é servir num novo modo do Espírito. Se você se considera, presta atenção, irmãos, reta final. Se você se considera mais seguro por atentar para a lei, repetir, se você se considera mais seguro por atentar para a lei, para as regras morais rígidas, como forma de salvação ou mesmo de santificação, na verdade você está traindo a graça. Se você acha que a transformação vem pela lei e não pela pregação da graça, você está flertando com uma ex-namorada. Você está expondo o sacrifício de Jesus à vergonha pública. Se você está na graça, não tente viver as coisas da lei. Seria adultério, seria ligar, mandar uma mensagem para a ex-namorada de madrugada, e aí sumida. Para quem não sabe o que é isso, isso é padrão. Depois de WhatsApp, começou com SMS. Você tem as amiguinhas. Não vem com casa. Não vai me ajudar nada em casa depois. Então. É assim, irmãos. Deixa eu falar assim. Quem está naquela noite, na seca, vai mandar oi sumida, e aí, tanto tempo, você vai mandar para todo mundo, para ver se alguém fisga isso, entendeu? Essa é uma relação adúltera. Então, estar na graça e trazer algum elemento da lei para a graça é adultério, irmão. Tem que superar, tem que superar. Gálatas 2:16 a 21. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em... Assim nós também cremos em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Está entendendo? Se eu prego a graça para você, e de vez em quando você me pega num pecado, quer dizer que Cristo é ministro da graça? Não, eu é que estou falhando, Cristo não, Cristo continua delícia. Onde eu estou? 18. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se você traz qualquer elemento da lei para dentro da graça, Cristo é inútil, morreu inutilmente. Não li o 20, perdão. Fui crucificado. É uma delícia. Pulei a delícia. Fui crucificado com Cristo. E agora? Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo lá na fé do Filho. A fé no Filho é tradução errada. É fé do Filho. Quem tem fé é Ele. Eu estou morto na cruz. Quem está vivendo em mim é Ele. E a fé que manifesta em mim é a fé dEle.
Então para de fazer cara feia na hora de orar para achar que isso é fé. Não é fé. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha o 5, de 1 a 6, rapidão, para a gente encerrar. Putz, me perdoa, irmão, eu preciso terminar isso. Foi para ali... olha isso aí. Pelo amor de Deus, está disponível. Discussão com a irmãzinha da seita essa semana. Lutando para ser salva. Lutando para Deus não condenar ela. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçamos firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Dá um pause aí, irmãos. Se você trouxer qualquer elemento da lei para dentro da graça, traz a lei inteira então. Ou você traz tudo, ou você não traz nada. Aí você traz só o que te interessa da lei. Você deixa lá o bacon. Deixa lá, isso não interessa para nós não. Bacon, sentar no lugar como uma mulher menstruada sentou, não vale. Apedrejar não vale. Mas daí eu vou trazer para cá só o que me interessa, que é morte aos gays, que é... O que mais? O que interessa da lei que a gente costuma trazer? Guardar o sábado. Aí expanda o que você quiser expandir. Onde é que eu estou? Vocês, 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é nossa esperança. Versículo 6, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Isso é delicioso. 13 e 14. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam-se uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. 16 e 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É isso, irmão. Quer não pecar? Viva pelo Espírito. Pela lei não. Pela lei vai continuar pecando. Mas pelo Espírito vai abandonando. Nessa jornada de relacionamento com Jesus, você vai sendo depurado, exorcizado dos seus demônios. E aí vai sendo cada vez mais parecido com Jesus. É pelo Espírito, não é pela lei. 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Irmão, fica aí, cara, vamos dançar aí, Macarena aí, isso é uma delícia, irmão, vocês estão perdendo. Não tem como, vivendo pelo Espírito, não tem mais lei. Que lei? Que lei? Está falando o quê? Sério, o que você está citando aí? Um Levíticos fora do contexto? Da onde você tirou isso aí, irmão? Viver na graça, e a consequência disso de viver na carne, e aí não vou ler porque não dá tempo, são as obras da carne, e viver no Espírito, o fruto do Espírito. Viver na carne, só abre aí, 19 e 21. Viver na carne, qual é o resultado? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, blá, blá, blá. Agora, viver no Espírito, 22, 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, domínio próprio, etc, etc, etc. Eu só venço a carne na graça. Na lei eu não venço a carne. Na graça eu consigo vencer a minha carne. Essa foi a introdução. Agora eu queria entrar no texto de hoje. E estou falando sério, para terminar, rapidinho. Hebreus 7, versículo 20. Essa foi a introdução, presta atenção, versículo 20. Isso, o que? Jesus ser o nosso garantidor, o nosso sumo sacerdote, o nosso Melquisedeque, o Melquisedeque sendo o nosso Cristo. A gente falou sobre isso. Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornam sacerdotes sem qualquer juramento. Os caras estão abrindo igreja, estão dizendo que são
de fato, o caminho para Deus. Esses caras sem juramento nenhum. 21. Mas ele, Jesus, se tornou sacerdote com juramento. Mas foi o juramento dos lobinhos. Foi o juramento, como é que chama? Escoteiros, os escoteirinhos. Foi eles que prometeram que Jesus é sacerdote. Não! Quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Para sempre. Grava isso. Para sempre. Isso é importante. Para terminar a pregação de hoje, é importante que você decore que Jesus é sacerdote para sempre. Melquisedeque é sacerdote, porque ele também é o Cristo. Melquisedeque é o Cristo, não Jesus. Também não entendeu, volta à pregação semana passada. Melquisedeque é sacerdote para sempre. Jesus é sacerdote para sempre. Por que é importante isso? 22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Quem é a garantia da nova aliança? Eu. Quem é? Está escrito aí, irmãos. É baseado em mim? Nos meus méritos? Não! Baseado nos méritos dele. Ele é a garantia. Ele é quem chancela. É ele que garante. Eu posso descansar porque é ele que garante. 23. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. As pessoas que a gente confiou para a gente ser salvo, inclusive a nós mesmos, não tem jeito de confiar nisso, porque a galera morre. Mas Jesus vive para sempre. Olha só. Você quer confiar na lei, irmãos? Estou no 23? Quer confiar na lei? Os caras morrem e te deixam sozinhos. Aquelas pessoas que você confiava para a sua salvação, seu pastor, papa, o padre, o rabino, o pai de santo, quem você ia buscar porque ele tinha uma palavra poderosa? Pastor, ora por mim porque a sua oração é mais poderosa que a minha. Essa ideia absolutamente pagã, esses caras morrem. E aí quando ele morre, meu pai, a história de conversão do meu pai foi isso, que ele fizeram uma macumba na fazenda, e o pai dele morreu, eles sempre associaram a morte do pai a uma macumba que tinha na fazenda. E quando a dona Otília foi pregar o evangelho, ele falou, eu vou lá procurar ela. E se fizerem uma macumba contra mim, eu procuro ela. Só que ela morreu. E se eu confio nela, já era. 24. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, segura na cadeira que ela lá adora esse texto também. Portanto, 25. Portanto, Jesus, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Eu não preciso ter medo, eu posso descansar, porque eu tenho um cara que me ama e se colocou no meu lugar, já sofreu a condenação no meu lugar, e mais, ele ressuscitou e vive para sempre, e ele vive eternamente para interceder por aqueles que creem, eternamente. Então eu posso sim descansar na minha salvação, não porque eu sou perfeito, mas porque eu tenho alguém vivo, à direita de Deus, que intercede por nós nos momentos em que nós infringimos aquilo que nós deveríamos ser, porque é baseado nele e não em nós.